Domingo em Naubis, 27 de abril de 2025. Os 5 domingos que se seguem celebram o Salvador ressuscitado. Mostram seu amor para com as almas remidas por seu preciosíssimo sangue. Neste domingo, Nosso Senhor fortalece a fé do apóstolo São Tomé e, como a deste santo, também a nossa. No segundo domingo, Jesus manifesta-se como bom pastor que cuida de suas ovelhas até o fim dos séculos. Os últimos 3 domingos preparam a sua despedida e a missão do Espírito Santo. Ontem depuseram os neófitos as suas túnicas brancas, para retomarem hoje as suas vestimentas comuns. Embora São Pedro os convide com palavras de ternura, como meninos recém-nascidos, desejai sinceramente o leite espiritual. A missa de hoje prepara-os, todavia, para a luta na arena da vida. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Da necessidade desta fé, nos falam a Epístola e o Evangelho. Bem-aventurados os que não viram e contudo creram. A esta fé nos exorta a própria Igreja, onde antigamente se reuniam os fiéis, em Roma, a Basílica de São Pancrácio. Mártir pela fé aos 14 anos de idade, este santo é um exemplo glorioso de fidelidade às suas promessas batismais, para os que militam nas fileiras de Jesus Cristo. Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabiles sine dolo, la concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo adiutori nostro, jubilate Deo Iaco. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabiles sine dolo, la concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Fazei, vos pedimos, ó Deus onipotente, que tendo celebrado as festas pascais, por vossa graça conservemos o seu Espírito, tanto em nossa vida como em nossos costumes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São João, apóstolo. Caríssimos, tudo o que nasceu de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ele é o que veio, pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não só pela água, senão pela água e pelo sangue, batismo e morte na cruz. Também o Espírito é o que dá testemunho que Cristo é a verdade.
Porque 3 são os que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. e estes 3 são um só. E são 3 os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são um só. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que é maior, porque ele o deu de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus.
Sequência do Santo Evangelho segundo João. Naquele tempo, chegada já a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde se achavam reunidos os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: A paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando fechadas as portas, e pondo-se no meio deles, disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a em meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia creram. Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos hoje na 8ª da Páscoa, no denominado Domingo in Albis, quer dizer, no Domingo em Branco. Os catecúmenos que haviam sido batizados na vigília da Páscoa guardavam a roupa branca, simbolizando a pureza batismal e o dever de conservá-la ao longo da vida, durante toda essa semana, e a tiravam nesse domingo. Esse domingo também é chamado de quase modo, das primeiras palavras do introito. Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Comemoramos, caros católicos, ao longo desses 8 dias, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre da ressurreição de Cristo é a prova definitiva de sua divindade. A prova definitiva que aquilo que nos falou e ensinou é verdade. A prova definitiva de que Ele é a verdade, o caminho, a vida. Só Deus pode fazer um milagre, quanto mais ressuscitar um morto e ressuscitá-lo para a vida eterna. Nosso Senhor, sendo homem e Deus, ressuscitou a si mesmo, em virtude de sua divindade, que continuou unida ao seu corpo e à sua alma após a morte. Sendo a ressurreição de nosso Senhor a prova definitiva de sua missão divina e de sua divindade, sendo sua ressurreição um argumento irrefutável de que devemos crer naquilo que disse e praticar aquilo que ensinou, muitos ao longo da história quiseram negar a ressurreição do Salvador, a fim de continuarem a seguir suas próprias paixões e suas próprias invenções. Não há escolha. Ou Cristo ressuscitou e é Deus e devemos consequentemente segui-lo, ou ele não ressuscitou e, nesse caso, vã seria a nossa fé, como diz São Paulo. É óbvio que a ressurreição de Cristo é um fato certo, caros católicos. Para compreendermos isso, é preciso saber primeiramente que a morte de nosso Senhor é um fato certo, e não uma aparência, como disseram alguns. Ele morreu na cruz, à vista de todos. Teve seu coração transpassado pela lança. Pilatos entregou,
o corpo de Cristo a José de Arimateia somente depois de ter certeza de que Cristo estava morto. Os discípulos fiéis e as santas mulheres tiraram o corpo de Nosso Senhor da cruz e o prepararam, ainda que rapidamente, pois era véspera do sábado, para colocá-lo no sepulcro. Se eles tivessem a menor esperança de que ele estivesse vivo, não o teriam sepultado. Nosso Senhor morreu verdadeiramente e, por isso, ele quis ficar 3 dias no sepulcro, para demonstrar a realidade de sua morte. Também o fato de ter sido sepultado é um fato indiscutível. E Nosso Senhor não foi colocado numa fossa comum, mas em um túmulo novo, aberto na rocha, túmulo que pertencia a José de Arimateia, membro do Sinédrio, discípulo de Cristo e homem rico, capaz de ter um túmulo novo a pouca distância do Monte Calvário. Tanto é assim que os chefes dos judeus enviaram soldados para vigiar o túmulo. A lei romana em vigor na época mandava que o corpo dos supliciados fosse entregue aos amigos e parentes. Nosso Senhor morreu e foi sepultado, como recitamos no credo, não há dúvida. Ao 3º dia, ele ressurgiu dos mortos, voltando ao sepulcro no domingo para completar a preparação do corpo de Nosso Senhor. As santas mulheres, e depois os apóstolos, encontraram o túmulo vazio. Todas as hipóteses foram feitas para explicar esse fato de uma forma puramente natural. Sucessivamente, os apóstolos, as santas mulheres, José de Arimateia e até mesmo os chefes dos judeus foram acusados de terem tirado o corpo do Salvador do sepulcro. Evidentemente, nenhuma dessas hipóteses é minimamente plausível. Tudo se opõe à hipótese de que os discípulos tenham tirado o corpo de Jesus do sepulcro. Durante a paixão e morte de Jesus, eles o abandonaram, fugiram com medo de morrer, e Nosso Senhor ainda estava vivo. Agora que Cristo está morto, eles teriam coragem para enfrentar os soldados e tirá-lo do sepulcro? Além disso, o fato de levar o corpo de um lugar para o outro era uma profanação, proibida pela lei, ainda observada pelos discípulos. Os soldados, com medo de serem castigados, disseram que os discípulos haviam tomado o corpo de Cristo enquanto estavam dormindo. Mas se os soldados estavam dormindo, como poderiam saber que os discípulos tiraram o corpo de Cristo do sepulcro? O corpo do Mestre não foi tirado pelos discípulos, nem pelos chefes dos judeus. Se os chefes dos judeus tivessem tirado o corpo de Cristo do sepulcro, bastaria expô-lo ao público, quando os apóstolos começaram a pregar a ressurreição de Nosso Senhor para destruir o cristianismo. Mostrar o corpo de Cristo morto seria muito mais eficaz do que as perseguições. A crença na ressurreição também não se trata, caros católicos, de alucinação individual ou coletiva, nem de crença por autossugestão. Os apóstolos e os discípulos não tinham praticamente nenhuma inclinação a acreditar na ressurreição, apesar de Cristo tê-lo anunciado algumas vezes. Maria Madalena, os discípulos de Emaús, os apóstolos, e no Evangelho de hoje, São Tomé, só acreditam depois de uma prova definitiva da ressurreição de Cristo. Depois de vê-lo e de comprovarem que é Nosso Senhor com verdadeiro corpo, que come, que pode ser tocado. E as aparições de Nosso Senhor ressuscitado são a prova direta de sua ressurreição. O Santo Evangelho nos narra 9. Para Maria Madalena, para as santas mulheres, para São Pedro, para os discípulos de Emaús, aos apóstolos, São Tomé estando ausente. 8 dias depois, na 8ª de sua ressurreição, Cristo aparece novamente aos apóstolos com São Tomé presente. É o Evangelho de hoje. E 2 aparições na Galileia, uma no lago de Tiberíades e uma sobre uma montanha. Ele apareceu a 500 discípulos, diz São Paulo, e finalmente no Monte das Oliveiras, antes de sua ascensão, e o Evangelho é digno de fé. O valor histórico deles é indiscutível. A autenticidade também é indiscutível. São os apóstolos e os evangelistas que nos narram a verdade do que aconteceu. Qualquer historiador sério e de boa fé chega a essa conclusão, a partir da ciência histórica. Além disso, sabemos que os evangelhos são inspirados por Deus, isentos de qualquer erro, que são a própria palavra de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Querer negar a ressurreição é negar irracionalmente a possibilidade do sobrenatural. Portanto, caros católicos, nossa fé na ressurreição de Nosso Senhor
tem um fundamento sólido e inabalável. E, sabendo que Cristo ressuscitou, nossa fé não é vã. Era necessário que Cristo ressuscitasse por 5 razões, diz São Tomás. Primeiro, Cristo ressuscita para manifestar a justiça divina, que exalta aqueles que se humilham por obediência e caridade. Cristo se humilhou por obediência e caridade até a morte e morte de cruz. Nada mais conveniente que fosse exaltado pela ressurreição. Segundo, ele ressuscita para que mudemos de vida, morrendo com Cristo para o pecado e ressuscitando com ele para uma vida nova, vida da graça, de virtude. Terceiro, Cristo ressuscita para nos dirigir para as coisas do alto. Se ressuscitamos com Cristo para a vida da graça, arrependidos de nossos pecados, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Devemos apreciar as coisas do alto e não aquelas que estão sobre a terra. Em quarto lugar, Cristo ressuscita para auxiliar a nossa fé quanto à sua divindade. Aquele que ressuscita por seu próprio poder e ressuscita para não mais morrer é verdadeiramente Deus. Finalmente, ele ressuscita para nos encher de esperança, pois quando vemos Cristo, nossa cabeça, ressuscitar, esperamos também nós, seus membros, poder ressuscitar, e esperamos com grande confiança. Se Cristo é verdadeiramente Deus, caros católicos, e não há dúvida possível nisso, como nos mostra o Santo Evangelho, e de modo particular sua ressurreição, confessemos com São Tomé: meu Senhor e meu Deus. É essa a conclusão do Santo Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Se Cristo é nosso Senhor e nosso Deus, como não segui-lo em todas as coisas? Como não segui-lo em todas as coisas com alegria e entusiasmo, mesmo nas cruzes? Se Cristo é nosso Senhor e nosso Deus, e Ele o é, precisamos agir em consequência, caros católicos. Precisamos aderir a Ele e à sua Igreja com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. É dessa adesão total a nosso Senhor que virá essa verdadeira paz que Cristo deseja 3 vezes aos seus discípulos no Evangelho de hoje. Poderíamos chamar esse domingo de Domingo da Paz, Domingo da Paz de Cristo, que não é a falsa paz do mundo, do politicamente correto, do indiferentismo religioso, do relativismo, do bom mocismo. A paz de Cristo não exclui o bom combate, mas o pressupõe. Ela exclui, isso sim, o pecado e nos dá a tranquilidade pela graça, pela ordenação da nossa vida a Deus. Para alcançar essa paz, precisamos do sacramento da confissão, instituído por Cristo junto com esse desejo de paz. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Para alcançar essa paz, morramos com Cristo para o pecado e nasçamos novamente com Ele para a vida da graça, para a vida segundo a vontade divina. Para ter essa paz, confessemos com toda a força e clareza que Cristo é Deus com nossas palavras e com nossas obras. É essa a fé que venceu e vence o mundo. Não tenhamos medo. É a nossa fé que opera pelas obras que vence o mundo, que nos traz a paz e a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Nós vos suplicamos, Senhor, Deus nosso, que os sacrossantos mistérios que instituístes para nos assegurar a graça de nossa regeneração nos sirvam de remédio presente e futuro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco, vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces.